Bom dia, gente. Tudo em paz? Meu nome é Rafael Vilar, sou defensor público aqui no estado do Ceará. Estou gravando esse vídeo para os colegas que acabaram de tomar posse na Paraíba. Estava sempre em contato com um colega aí da Paraíba e mesmo vocês sem saber, tinha muita gente na expectativa que vocês tomassem posse, assumissem. Eu sou paraibano, sou de Campina Grande e me senti muito feliz em, pela posse de vocês e pelo fortalecimento da nossa instituição. Né? Esse é um período inicial que a gente sempre fica muito desconfortável, passei por isso já no ano de 2010, e a gente fica inseguro, tem problemas, quem não tem uma grande experiência já na parte prática fica realmente meio, como diz no Rio Grande do Sul, fora da casinha, fica meio agoniado, aperreado, mas na minha atuação profissional eu fui tendo algumas capacitações e movendo meu foco de trabalho mais para a parte consensual de conflitos. Isso tem sido um grande diferencial na minha vida, certo? Aqui profissional, a vida acadêmica mesmo. E assim, sempre que eu me coloco muito no lugar de vocês, porque eu já passei pela situação que vocês passaram, né? E sempre eu ficava me perguntando, rapaz, será que eu posso ajudar de alguma forma o pessoal que está entrando, os colegas, as colegas que estão tomando posse agora? Eu digo, não, eu vou conversar com meu amigo Marcel e vou sugerir, gravar alguma coisa aqui sobre essa área que eu tenho atuado e tem sido tão legal. E a política pública nossa aqui no estado do Ceará tem se fortalecido muito nesse tratamento adequado de conflitos, certo? Então, eu vou falar com vocês agora mais ou menos umas noções introdutórias sobre o tratamento adequado de conflitos, tá? Aparentemente a gente está muito bombardeado por questões jurídicas, só o jurídico, só o jurídico, só o jurídico, mas compreender outras facetas, outras situações que envolvem aquela situação que chega lá no nosso gabinete, na nossa sala, é essencial para que a gente trate esse conflito de uma forma sustentável. Né? Geralmente a gente só escuta sustentabilidade aliado ao meio ambiente, mas sustentabilidade está em um bocado outro de canto. Então, eu queria compartilhar esse vídeo com vocês e explicar algumas noções básicas que, se eu tivesse tido logo no início da minha carreira, eu tenho certeza que eu teria recuperado alguns anos de vida aí e não perdido alguns anos de vida com os estresses, aperreios e qualidade de vida no trabalho mesmo e até no âmbito familiar mesmo, certo? Então, vejam só. Sempre que eu vou começar falando, além de dar da defensoria pública, eu dou aula na instituição aqui exatamente sobre isso, sobre o tratamento adequado de conflitos. E eu começo geralmente as aulas brincando com os alunos, assim, eu desenho no quadro um retângulo, coloco a ponta da caneta dentro, certo? Para exatamente fazer com que eles trabalhem essa noção de outras formas de você poder lidar com a situação, certo? Então veja só, eu desenho um retângulo no quadro, coloco a tampa da caneta dentro, peço para eles me olharem com um olhar bovino, que diz que o boi ele só consegue enxergar em duas dimensões, ele não tem noção de profundidade, né? E o que é que eu faço? Deixa eu só ver aqui se eu estou cobrindo aqui o quadro. Tô não. O que é que eu faço? Eu peço, olha em duas dimensões. Você só pode fazer isso, para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Tira a tampa de dentro desse retângulo aqui sem tocar em nenhum dos lados deles com uma visão de duas dimensões. Aí eu pergunto a eles se é possível. Eles me enxergando só em duas dimensões. Então você vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro e não consegue tirar. Né? Façam esse exercício aí. Vocês conseguem tirar sem tocar em nenhuma das laterais do retângulo?
Não dá, né? Só vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Onde você for, a setinha aqui, né? Ela vai tocar e vai bater em uma das laterais. Exatamente porque a gente não tem a dimensão, a gente não consegue enxergar isso com o olhar bovino. A gente não consegue enxergar 3 dimensões. A gente não tem a noção de profundidade de pegar a tampinha e tirar sem tocar em nenhuma das faces ou nenhuma das laterais do retângulo. Da mesma forma, se a gente colocar a tampinha dentro de um cubo, se eu colocar essa tampa dentro de um cubo, e a gente agora com visão de 3 dimensões, eu pergunto, será que você vai conseguir tirar essa tampa de dentro do cubo sem tocar em nenhuma das faces desse cubo? Né? Essa pergunta que fica aí. Então nós, limitados com a nossa visão de terceira dimensão, como seres humanos, a gente vai ter uma grande dificuldade para tirar isso. Né? Mas a ciência já vem demonstrando que partículas atômicas, né, elas podem se transpor. Né? Tem um estudo científico aí, eles fizeram um estudo com um átomo de hidrogênio, né, que só tem um elétron circulando o núcleo, e ele dá um salto quântico, né, esse elétron. Né? Ele sobe, ele desce, e ele desaparece esse elétron e aparece em outro canto. Então, a noção aí de você se transpor, se teletransportar, e pode ser pensada, né, em outras quartas dimensões aí. Então a reflexão que eu faço com eles é exatamente essa. Não é pelo fato da gente não estar enxergando uma determinada solução ou determinada situação que quer dizer que uma solução diferente para aquilo que a gente está enxergando não exista, certo? Então o principal ponto que eu queria falar com vocês é exatamente esse. E um diferencial grande que eu comecei a enfrentar na minha vida foi exatamente essa, no início da carreira, essa ausência de perspectiva, de compreender situações diferentes, certo? O que é que geralmente eu também faço, né? Eu desenho para os acadêmicos essa imagenzinha aqui que eu vou desenhar para vocês, certo? Eu tenho aqui um plano, uma retinha, certo? E eu tenho várias retas aqui. Desenhei essa. E mais uma. E mais uma. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Que é uma coisa que tem sido um diferencial grande. Vai entrar na sala de vocês uma pessoa com uma demanda de alimentos, certo? Ela vai entrar lá pedindo para você ou convidar o pai ou entrar com ação de pensão alimentíssima, às vezes, pensão alimentícia, e você vai tentar o quê? Resolver e ver aquela situação, né? Então, se você quiser observar aquela demanda, certo? A demanda de alimentos, sob o ponto eminentemente só jurídico, você vai olhar, certo? Se você quiser olhar só sob o plano jurídico, você olha. Então, você vai, pode resolver, pode aparentemente para você, enxergando só num prisma jurídico, você pode resolver. Aparentemente para você está resolvido sob o ponto de vista jurídico, mas existem os mais variados planos e diversos que você também pode optar em enxergar aquela situação. Tem um ponto de vista jurídico, tem um ponto de vista econômico, tem um ponto de vista sociológico,
tem um ponto de vista antropológico, certo? Então você tem as mais variadas situações que você pode enxergar aquela espectro, né? Mais variados espectros do conhecimento humano. Tem o ponto de vista também que é importantíssimo da psicologia, certo? O ponto essencial que a gente precisa compreender. Então você vai ter essa opção. Tá, você está no começo da carreira, você só quer olhar seu ponto de vista jurídico, beleza, certo? Mas você não vai compreender determinados aspectos, determinadas circunstâncias que envolvem a situação. Então a gente é cheio de preconceitos trazidos socialmente que nos fazem ter raiva, desgosto, angústia, levar aquele problema que a gente está tendo para casa e muitas vezes não compreender porque um colega de trabalho, um defensor agiu de outra forma, a parte agiu de outra forma, o juiz, o promotor vão agir de determinada forma para ou incriminar aquela pessoa ou formar a culpa sem saber as circunstâncias, o que foi que aconteceu. Então esse é o ponto. Geralmente a gente tem as nossas opções, as nossas convicções, certo? A opinião A ou a opinião B, tá? E o que é que vai acontecer? A depender do aprofundamento, do espectro que você vai enxergando aquela determinada situação, por exemplo, eu pergunto para vocês ajudar um conceito de culpa, certo? Então você chega, aí vai dar o conceito jurídico de culpa. Conceito econômico, não sei nem se existe, mas o sociológico de culpa, o antropológico, o psicológico, né? Ele vai mudando de acordo com a esfera do conhecimento e a introspecção, o espectro de conhecimento que você vai se amoldando. E tua opinião, ela vai pode fazer um movimento pendular de A para B, e pode ficar fazendo esse movimento pendular de acordo com o aprofundamento e o espectro que você vai enxergando aquela situação. O ponto é, o tratamento adequado de conflitos, ele vai dar uma visão multidisciplinar, uma visão mais aprofundada, uma visão com vários espectros daquela situação que está sendo posta ali para você, tá certo? Então, o que é que a pessoa precisa saber quando você está lidando com aquela pessoa, aquele simples caso jurídico ali, a coisa mais simples do mundo, aparentemente, aquela cidadã, na maioria dos casos, chega representando o filho que quer fazer um pedido de pensão alimentícia, né? Não se enganem, eu falo muito de pensão alimentícia, que eu digo que é o exemplo universal para falar sobre tratamento de conflito, mas o que a gente vai conversar aqui tem aplicabilidade em todas as esferas do direito. Vocês vão ver que na defensoria a gente não vai ver muito isso, mas o conflito societário nas grandes empresas tal, eles são ridiculamente parecidos com os conflitos de família, são os conflitos de relações continuadas. Né? Na esfera penal também tem uma aplicabilidade fantástica, certo? Dá para você fazer muita coisa, principalmente no adolescente em conflito com a lei, né? Então, vocês precisam compreender a noção básica de tratamento de conflitos, certo? A teoria geral do conflito. Por que as pessoas agem de determinada forma, né? Então, chegou lá a questão da pensão alimentícia para você, aquilo ali é uma espécie de conflito que eles estão convivendo, certo? E o conflito ele se apresenta da mesma forma, absolutamente da mesma forma, no mundo todo. É uma constante universal na convivência social humana. O conflito ele vai se apresentar da mesma maneira no Japão, Inglaterra, Estados Unidos, onde quer que você pense. Então veja só, todo conflito, lembre-se disso, na sua vida, com seus filhos, com sua mulher, com quem quer que você, com um colega de trabalho, de todo jeito, ele vai se apresentar dessa forma, tá? Existem três
divisões do conflito, né? A noção técnica do conflito. Existem 3 elementos, certo? Vamos, já eu passo aqui para outra situação. Deixa eu ver aqui que não estava a trilha bem certinha não, mas vamos lá. A primeira situação que se põe num conflito são as chamadas as posições, tá certo? São as chamadas posições. O que danado é isso? Sentou lá na sua mesa. Vamos supor que você convidou a parte lá, ao invés de você ajuizar a ação de alimentos, quando a parte chegou lá, você convidou a outra parte para dialogar, para tentar fazer uma audiência extrajudicial. Então o conflito ele vai se apresentar, exteriorizar através das posições, né? Geralmente é o que? A mãe, ela pede que o pai pague a pensão. E ela diz, eu quero que ele pague R$300. E o pai chega e diz, não, eu só pago se for 150. Só faço a coisa se for 150. Então, as posições, elas são facilmente perceptíveis no conflito. Elas são exteriorizadas, elas são faladas abertamente, né? Eu quero pensão, que é uma posição, no valor de R$300. É uma posição. E o pai, eu só pago a pensão se for R$150. Ou então eu não pago pensão, tal, resumindo. Então é o tensionamento. Então todas as vezes que se enxerga o conflito através dessa posição, você não é à toa que está aqui esse cabozinho de guerra aqui. Você enxerga o conflito, não perde e ganha. E isso, meu povo, é absolutamente natural as partes compreenderem isso, entenderem assim. Porque a gente também se porta assim. E isso é meio que uma memória genética nossa. A doutrina fala que existe uma reação, certo? De polarização. Quando a gente fala em polarização, exatamente esse embate de posições. Existe uma reação instintiva nossa, que é uma memória genética que a gente tem, que é chamada reação de fuga. Quando você, em determinada situação, você se enxerga num conflito. É como se fosse o predador atrás da vítima e a caça fugindo para o predador não pegar ela. Tá entendendo? Então, essa reação de polarização é uma reação instintiva que muitas vezes nós temos, certo? Então, o primeiro ponto que vocês precisam compreender é isso. Todo conflito que chega lá, seja na esfera penal, seja na esfera civil, qualquer situação conflituosa, ela vai se exteriorizar dessa forma. Posição. Primeira forma exteriorizada, né? Que são as posições. Você percebe facilmente, você vê facilmente o que são essas posições. Se você mantiver uma barganha, ficar barganhando só essas posições, não, mas paga um pouquinho mais, 150, porque você não paga 200, 250, e ela, não, porque a senhora não cede um pouquinho e tal. Quando você permanece na barganha, a chamada barganha, só dessas posições, o conflito ele pode ser tratado dessa forma, mas é uma das formas mais inadequadas a que a gente geralmente usa, mas é uma das formas mais inadequadas de lidar com situações de relação continuada, por exemplo, os casos de família, certo? Então, você fazer a barganha de posições não seria o mais recomendável, o mais aconselhável. Mas é interessante que vocês tenham noção técnica disso, tá? Muito da nossa raiva que a gente tem, pô, velho, esse cara não quer pagar pensão, tal, não sei o quê, que a gente tem, é natural isso. Porque muitas vezes a gente não compreende essas outras dimensões. O que é que acontece? O que é que está por trás daquelas posições? Certo? Isso facilita muito a nossa compreensão e a maneira como a gente vai poder ajudar e a gente vai fazer com que essas pessoas passem por aquela situação que elas estão passando de uma forma melhor. Então veja só. Primeiro elemento são as posições. Se liguem nisso. Tá? Fácil de perceber e tudo mais. O segundo elemento do conflito, certo? São as chamadas necessidades ou os interesses, tá? Muita gente diz que é a mesma coisa. Então, lembre-se de uma coisa.
quando a gente fala necessidades, são necessidades humanas básicas mesmo, né? Tem várias teorias econômicas, né, que falam sobre necessidades. Tem uma chamada Pirâmide de Maslow, que fala sobre necessidades. Ele dá como se fosse uma evolução dessa satisfação dessas necessidades. Tem um economista chileno que ele fala mais sobre o âmbito da sustentabilidade, né, que é o Manfred Max Neef, que ele traz algumas necessidades humanas básicas e universais. Elas são mutáveis de acordo com a evolução humana, mas no estágio atual elas existem numa determinada constância. Né? Ele traz 9 necessidades humanas básicas. Básicas não, né? 9 necessidades humanas. Tem necessidade de sustento, de criatividade, de entendimento. E outros autores eles vão trazendo também outra série de necessidades humanas que precisam ser satisfeitas. Certo? Então, de forma geral, eles dizem o quê? Toda ausência de satisfação de necessidades humanas, certo? Ela pode gerar alguma patologia psicológica, psiquiátrica, ela vai gerar algum problema, certo? Então, no conflito, essas necessidades humanas, elas geralmente elas não são exteriorizadas. Geralmente eles só exteriorizam, as partes só exteriorizam, os envolvidos no conflito, eles só exteriorizam as posições lá que vocês viram, o cabo de guerra. Certo? Então as necessidades elas geralmente ficam na cabeça aqui, a pessoa pensando e tal. Então, a essência do tratamento adequado de conflitos é você revelar, fazer surgir essas necessidades que precisam ser satisfeitas. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, uma necessidade humana é sede, né? Uma necessidade de sustento. Eu tenho sede. Uma necessidade ela pode ser satisfeita das mais variáveis posições lá possíveis. Eu estou com sede, eu posso tomar água, posso tomar refrigerante, posso tomar suco, posso tomar cerveja. Então, essa é uma compreensão básica que a gente precisa ter. Essas necessidades, certo? O conflito ele tem posições, ele tem necessidades. E todas as vezes que você, na capacidade de diálogo e comunicação, faz aflorar, faz surgir essas necessidades e a compreensão dessas necessidades, eles começam a inverter aquela polarização de perde e ganha para um jogo complementar, um jogo diferente, que é um jogo de ganha-ganha. Tá certo? Porque eles começam a entender qual a necessidade que é satisfeita. Muitas vezes vocês vão pegar uma ação de guarda que a mãe ela não quer que a criança vá para a casa do pai, né, que constituiu nova família. Muitas vezes, aí você geralmente a gente já começa a julgar ela, né? Ah, isso aí é porque ela está com ciúme da nova mulher, né? Muitas vezes ela só quer se vingar dele, porque ela deixou ele porque tá com outro, tá? Mas essa busca por vingança, ela tá querendo satisfazer alguma necessidade. Que necessidade é essa? Muitas vezes é um relacionamento que foi terminado através de uma traição, e a pessoa tem uma necessidade, todo ser humano tem necessidade de respeito, de entendimento, de ser respeitado. E muitas vezes ela quer buscar a satisfação dessa necessidade por respeito, por ter sido desrespeitada, manifestando uma posição, que é o quê? Proibir a criança de ir lá para a casa da outra pessoa, de uma forma... Exatamente, ela quer satisfazer essa necessidade da pior maneira possível. Da maneira mais suicida possível, da maneira mais catastrófica, da maneira mais destrutiva possível, que é o quê? Violar o direito da criança, violar interesses do genitor, né? Então, esse é o ponto. Se você se resumir a julgar essa pessoa sem compreender essas necessidades dela, você entra na circular lá do conflito, né? Na espiral do conflito com as partes e começa a esculhambar, ó. Começa a esculhambar o outro, começa Em resumo, a gente não vai ajudar em nada.
a gente muitas vezes atrapalha a situação. Então, lembre daquele espectro que eu desenhei lá, do conhecimento jurídico, sociológico, cultural, antropológico. Então, você vai... Antes, quando entrava uma pessoa lá na sala, eu enxergava a pensão, enxergava a execução de alimentos. Hoje, você consegue enxergar muito mais. Certo? Você consegue enxergar machismo, você consegue enxergar relações antropológicas que vão desde a nossa colonização, que estão se apresentando ali naquela situação. Então, é uma forma mais completa de você lidar com determinadas situações. Tá? Então, esse é o ponto. Conflito tem posições, tem interesses, tem necessidades. A maioria dos autores trazem como as mesmas coisas, né? Interesses e necessidades, que precisam ser satisfeitos. Né? Então, essa busca de compreensão pela necessidade alheia é o que vai dar o tom, é o que vai dar a tônica desse tratamento adequado de conflitos, tá certo? E o terceiro elemento do conflito, tá, são os sentimentos. Que aí, apesar de a gente achar que é facinho, esses sentimentos, a gente tem uma supressão miserável cultural, antropológica, social de reprimir sentimentos. Então, é a raiva, é a tristeza, é a alegria. Então, tem a mais variáveis, a maior variação de sentimentos que você possa imaginar num conflito, tá certo? É preciso compreender eles também. É preciso, muitas vezes, que a parte que estimular que eles digam como é que a pessoa está se sentindo, o que é que está acontecendo. Eu já fiz algumas mediações que a exposição do sentimento de uma parte pela outra e falar realmente como estava se sentindo foi meio que um divisor de águas na mediação para ela caminhar de uma forma mais sustentável, de uma forma mais rápida e compreensível. Né? Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente já tem de gravação. Nem sei quanto tempo tá, mas vamos continuando. Tá 27 minutos já. Vamos voltar aqui para nosso diálogo. Então, em linhas gerais, o que a gente tem sobre o conflito são esses três elementos. Tá? Existe mais e mais aprofundamento sobre isso, mas só para essa vídeo aula aqui que eu estou gravando, essa noção ela é bem elementar e ela dá para você ter uma compreensão bem adequada. Para vocês verem a diferença dessa situação, a gente sempre conta o caso da laranja, que é uma brincadeira bem interessante, para você ter a percepção até onde vai o aprofundamento desse conhecimento. Né? Suponha que você está na sua casa e você tem 2 filhos ou 2 filhas, vamos lá, 2 filhas, você está lá assistindo TV e chega as 2 meninas com a laranja na mão, brigando. Eu quero a minha laranja, eu quero minha laranja, eu quero minha laranja, a laranja é minha, e uma brigando. Eu quero a laranja, a laranja é minha, tal. Resumindo, as 2 brigando pela laranja, né? E chega aquela laranja, tá ali no seu colo, ali na sua mão, chega o conflito lá para você. Pergunta aí, o que é que você faz? O que é que você faz? Então, certamente, como 99% das pessoas que não tiveram nenhuma noção, né, sobre o tratamento do conflito, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer, eu parto a laranja no meio e entrego uma banda para cada uma. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque a gente é ensinado, a gente é doutrinado, tá? E vocês vão repetir isso nas audiências, tenho certeza disso. Se você vai fazer uma audiência lá de extrajudicial ou até judicial mesmo, você sempre tem um valor que você acha que é o melhor para a criança. Você sempre tem um valor que você acha que é o melhor. Isso numa audiência de alimentos. Você sempre tem um valor que você acha que é o mais adequado, que é o mais bacana, que satisfaz a criança, certo? Mas isso aí é o seu valor.
tá? Da mesma forma como o papaizinho aí, ou a mamãezinha, partiu a laranja no meio, partiu a laranja ao meio, entregou uma banda para cada menina. A gente não se pergunta por que aquela pessoa quer aquela laranja, ou por que a pensão é importante, quais são as necessidades que vão ser satisfeitas e tal. Em resumo, o pai, que tinha alguma noção do conflito, ele resolveu perguntar para a filha: minha filha, para que você quer essa laranja? Ela disse: não, é que eu estava assistindo um programa ali, tem uma receita para fazer doce com a casca da laranja. E a outra filha chegou e disse: não, eu queria tomar o suco de laranja. Então, o conflito aí era só uma questão aparente, né? As necessidades delas eram totalmente divergentes, eram totalmente diferentes. E uma queria a casca e a outra queria os gomos da laranja para fazer o suco. Só uma besteirinha, né? Uma historinha que a gente conta só para vocês terem noção de quando a gente é criado com uma cultura de dominação, de sempre decidir pelos outros, de sempre achar que sabe qual é o melhor para os outros através da sua régua de justiça, a gente pode chegar a situações que não atendam a nenhuma das necessidades, né? As necessidades ficam absolutamente sem satisfatores, né? Então, você viu essa situação aí, essa noção básica de conflito. Eu vou apresentar para vocês aqui, tem um quadrozinho, como é que seriam as principais técnicas e os métodos de resolução de conflitos, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que eu não estou em cima, não, vou colocar bem para o lado aqui, tá? Então veja só. A negociação, ela é mais direta, né? A parte lida com o outro, todos os dias a gente está a negociar. Então X com Y, ele faz essa negociação mais direta. A conciliação é outro método, é outra técnica. A gente costuma não usar mais essa nomenclatura aqui, métodos de resolução de conflitos, mas métodos adequados de tratamento de conflitos. Na verdade, essa resolução de conflitos, ela também é ela é imposta por essa cultura de dominação, que você vai resolver. O defensor ele vai resolver o conflito. Não, na verdade você vai ajudar a tratar. Né? Na verdade, se as partes não quiserem resolver, elas não vão resolver nunca. Você pode dar uma sugestão ali para resolução, mas quem resolve são elas, certo? A gente ajuda a tratar. Então, a conciliação, tá, que geralmente é o que a gente faz no dia a dia, ela tem esse perfil, tá? Aqui, X e Y, e o conciliador ele tem um papel mais ativo. Geralmente a conciliação está lá a doutrina já fala isso, né? O conciliador ele tem um papel mais ativo. Ele faz proposições de ajuste, proposições de resolução de conflitos que as partes vão atender ou não. Né? Essa proposta ela tem que ser sempre responsável, né? Uma proposta que não seja parcial, né? E você mantém uma certa imparcialidade naquela situação, tá? Tempo de duração menor, tudo mais. A mediação é um procedimento mais complexo, certo? Que depois eu posso, se vocês tiverem interesse, eu posso passar uma outra videoaula. Essa daí eu já tenho pronta, que eu precisei gravar para os meus alunos, sobre o passo a passo da mediação. Tá? A mediação ele é um procedimento circular, apesar de estar um triângulozinho aqui, ele é um procedimento circular, na qual tem várias e várias situações que ela é mais adequada, né? Que são os conflitos de relação continuada, que é direito de vizinhança, família, colegas de sala de aula, colegas de trabalho. Então, mesmo você pode não fazer uma mediação, às vezes eu conheço bem como é que é a estrutura do interior, as primeiras comarcas que vocês vão estar trabalhando, geralmente nem a sala para atender o cara tem direito, né? Então, Rafael, tu tá falando aí muita coisa, a gente aqui não tem a menor condição de implementar isso. Tudo bem, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão ter como fazer um
uma mediação propriamente dita, até muitas vezes porque nós já estamos vinculados a uma das partes. Quando uma pessoa nos procura, a gente já é parcial naquele primeiro momento, né? Então, mas nada impede que você aplique várias técnicas e faça com que aquele conflito ele seja tratado de uma forma melhor, tá? Então, tenho certeza que estudando e aprofundando os conhecimentos nessa área, vocês vão fazer um trabalho muito mais bacana, vocês vão poder ajudar muito mais as pessoas e vocês vão se sentir muito mais felizes e vão ter muito menos problemas para carregar para casa, tá? Porque você vai compreender porque as partes agem de determinada maneira. Tá? Então a mediação ela é um procedimento mais circular, ela vai estar... o mediador, ele na sua forma pura, né, da mediação, né, a mediação facilitadora. Ele facilita realmente o diálogo, ele faz perguntas, certo? Para que as partes compreendam as necessidades das outras, tá? E fujam daquela polarização do jogo de perde e ganha. Tá? Então, é um procedimento mais complexo, mais demorado, pode ter várias sessões, e muito mais adequado para tratar esses conflitos de relações continuadas, entendendo que a mediação não é tudo, né, tábua de salvação do mundo, não. Tem muita coisa que não dá certo. Às vezes o conflito ele está num nível tão já aprofundado, doentio, né, patológico, que não adianta. Né? Você pode ter a melhor mediação do mundo, o melhor assessoramento do mundo, questão, todos os ramos de conhecimento ali que não vai funcionar. Então muitas vezes as partes precisam realmente de uma decisão judicial, da substituição da vontade delas. Ela precisa de um processo heterocompositivo. Então elas vão precisar também de uma decisão judicial, elas vão precisar de arbitragem, quando for o caso, e tem uma técnica muito legal que geralmente a gente geralmente não, né? Ela é muito indicada para a questão das funções essenciais da justiça, que são as práticas colaborativas. Na defensoria pública é um pouco difícil de fazer isso, porque a gente não tem esse corpo de trabalho, a questão do psicólogo, do assistente social. Em alguns núcleos, né? Aqui a gente já tem alguns desses profissionais, mas há uma forma totalmente diferente de você atuar. Né? Para a defensoria ainda é um pouco complicado, mas é uma rede de advogados, tá? Que assinam uma cláusula de não litigância, que elas não trabalham de forma heterocompositiva. Então, os dois advogados eles assinam essa cláusula antes de entrar numa sessão de prática colaborativa e eles passam a trabalhar um com o outro e não um contra o outro. Né? Eles têm o viés colaborativista, né? De fazer com que aquela situação eles se entendam, se compreendem e eles mesmos resolvam aquela situação. Então, em termos gerais, seria essa fala sobre conflitos, né? Sobre a teoria geral, uma análise bem básica sobre a teoria geral do conflito. Tá? Então, existem outros e outros e outros sustentáculos para você aplicar as técnicas, né? que são a negociação baseada em princípios, a comunicação não violenta, né? São várias outras técnicas e estudos que eles vão dar embasamento, eles vão dar alicerce para você evoluir, para você caminhar sobre o ponto de vista mais adequado. Né? Sim, justiça restaurativa também é uma... Você pode trabalhar com enfoque restaurativo lá no teu conflito também. Tem vários ramos do conhecimento, várias áreas de conhecimento no tratamento adequado de conflitos que vão te ajudar bastante. Né? No dia a dia, a gente está tendo muita gente, mas sempre a gente pode reservar um horário ali, meia hora, uma hora, para a gente tentar fazer alguma audiência extrajudicial e tentar fazer a aplicação dessas técnicas aqui, tá certo? Então, em linhas gerais, essa é uma noção bem simples, introdutória sobre a teoria do conflito aí para vocês, tá certo? Qualquer coisa, se vocês quiserem mais algumas dicas, vocês falam
com o colega que mantém o vínculo comigo e a gente vai conversando mais, beleza? Um grande abraço aí, boa sorte, espero que vocês passem por essa situação inicial aí de posse da forma mais tranquila possível. Um grande abraço.